Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira. Estou aqui no canal hoje para trazer um tema que eu não sei como, eu ainda não tinha feito um vídeo, que é 6 coisas que você precisa saber sobre a data de vencimento das opções. Um tema aí realmente muito importante que eu vejo as pessoas errando demais. Muita gente sem planejamento, que aliás nem entende exatamente como funciona a data de exercício. Mas antes da gente ir para o vídeo, gostaria de lembrar, deixe seu like aqui no vídeo, segue a gente aqui no canal e assina o sininho das notificações. E agora que você já deixou seu like, vamos ao que nos interessa, vamos falar sobre opções. Vamos começar então pelo mais básico de todos, que é o horário de negociação das opções que vão vencer naquela data de exercício. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, tá, gente? Eu fiquei pasmo quando eu descobri que simplesmente as pessoas não entendem bem esses horários. E vale lembrar também que eu estou falando dos horários regulares, né? Quando a gente entra em horário de verão, esses horários podem mudar. E eu estou falando especificamente desse momento. Em algum momento a B3 também pode mudar as regras. Mas enfim, como que funciona? Primeiro horário importante, das 10 horas até as 14 horas e 45 minutos. Esse é o horário de exercícios manuais, ou seja, se você está comprado numa opção que está dentro do dinheiro, tu pode ligar para a corretora e forçar o exercício ao longo do dia. Se você está vendido numa opção, você pode ser exercido ao longo do dia. Não é uma coisa super comum, mas acontece. Eu mesmo lembro que fui exercido em opções de vale em 2024, que estavam dentro do dinheiro. Então, acho essa uma questão super importante. Se você for desfazer alguma posição até as 14h45, ligue para a corretora e confirme que você não foi exercido. Isso se você tiver vendido nessa opção e ela estiver dentro do dinheiro. Segunda janela importante, né? É das 14h45 até as 15h45. Essa é a janela em que acabou o exercício manual, então o investidor pode negociar livremente suas opções sem risco, né, de ser exercido se estiver vendido numa opção dentro do dinheiro. O que é o ponto mais importante de todos? A partir das 15h45, as opções elas não podem mais ser negociadas. Ou seja, esse é o limite que você tem para encerrar qualquer posição que você queira encerrar. A partir das 15h45 até as 17, é aquela janela em que o mercado vai oscilar e tu simplesmente não vai mais poder desfazer nenhuma posição. Sendo que se fechar às 17 horas, um centavo dentro do dinheiro, essa posição ela vai para exercício, ou seja, ou tu vai exercer ou vai ser exercido às 18h15. Então, leilão de fechamento às 17 horas, avalia preço, se tiver um centavo dentro do dinheiro, vai rolar exercício das opções. Então, acho que essa é a primeira coisa super importante que as pessoas às vezes não entendem e muitas vezes acabam tendo problemas, principalmente a galera que está vendido em opções dentro do dinheiro. Segundo ponto importante e que às vezes as pessoas não sabem, na data do vencimento, o valor extrínseco de uma opção tende a zero. Ou seja, se você tiver uma opção na linha do dinheiro, vai ter ali algum valor extrínseco, mas ele vai cair muito rápido ao longo do dia. E se você tiver uma opção que estiver muito dentro do dinheiro ou muito fora do dinheiro, provavelmente não vai ter quase nada de valor extrínseco. Então, se você fez aquela operação que comprou uma call, uma put e pagou um extrínseco caríssimo por causa da volatilidade, por exemplo, quando chegar na data do vencimento, esse valor vai ter virado pó e tu vai contar única e exclusivamente com um movimento muito forte do papel. De forma geral, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque se você está comprado em opções, principalmente aquelas que você pagou caro, não leve para vencimento, pois o valor extrínseco ele simplesmente é dizimado. Por outro lado, você pode encontrar boas oportunidades especulando, principalmente de um dia para o outro, na venda de opções, já que o valor extrínseco, né, o Theta Decay, vai simplesmente derreter entre a abertura e provavelmente ali entre 13 horas da tarde. Se você tiver uma opção que tiver um pouco fora do dinheiro, vai ver que vai simplesmente destruir esse valor e talvez seja uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. Terceiro aspecto, liquidez. Bom, o Brasil não é um país conhecido pela sua grande liquidez no mercado de opções, então a gente pode dividir em Bancões, Petro, Vale, Ambev e Bova e o resto. Se tiver dentro dessa linha, provavelmente vai ter bastante liquidez na data do exercício das opções, principalmente na linha do dinheiro. Se tiver muito dentro do dinheiro, talvez também não tenha muita liquidez fora da bova, né? Mas esse que é o grande ponto. Essas aí são as opções que normalmente vai dar para transacionar com uma certa tranquilidade.
Agora, se você está no rol das outras empresas, que não são essas que eu citei, é bem complicado levar para a data de vencimento. Dá para levar para exercício, ser exercido ou exercer. Agora, contar que vai sair no último dia de negociação pode ficar bem complicado, principalmente nas opções que ficam muito, muito dentro do dinheiro ou muito fora. Nesse caso, o interesse simplesmente morre, até por isso que a gente acaba vendo exercícios manuais dentro de ações aí, que são as ações mais exóticas da bolsa, porque simplesmente o investidor ele está ali naquela opção, não consegue sair. Se tiver que vender, vai vender por um preço que não faz sentido. Então, muitas vezes, faz mais sentido exercer manualmente. Ponto, então, super importante é esse. Entenda, a liquidez cai bastante na data de exercício. Então, a não ser que você esteja com muita convicção do que vai fazer e já tem uma certa experiência, minha sugestão, não conte que vai ter liquidez para sair de qualquer posição na data de exercício. Preferencialmente, encerre alguns dias antes. Quarto ponto importante, tem um planejamento do que será feito na data do exercício. Ou seja, não deixa para ver o que vai fazer enquanto o mercado está rolando. Parece bobagem, mas isso daí também pode destruir a estratégia do investidor. Tenho essa opção, vou esperar passar o exercício manual e às 15h10 eu vou encerrar a posição a qualquer preço. Não, estou com a minha posição fora do dinheiro, se a opção entrar dentro do dinheiro, eu vou liquidar naquele momento. Não, estou com a posição dentro do dinheiro a partir das 14h45, quando encerrar o exercício manual, eu vou encerrar até as 15h30. Enfim, não importa qual o seu planejamento, contanto que você tenha um planejamento. Não deixe para inventar, né, para improvisar enquanto o mercado está rolando. Por quê? Principalmente porque o tempo é teu inimigo na data do exercício, ou teu amigo, né? Depende da tua posição. Mas o ponto é, à medida que o tempo passa, o valor extrínseco diminui, o interesse das pessoas diminui, a liquidez diminui. Então, você pode se ver preso numa operação em que você vai sair de uma forma desvantajosa ou no limite a liquidez pode simplesmente morrer. Resumo da ópera: tenha um planejamento claro e execute. A gente tem que planejar de cabeça fria e quando o mercado está rolando, a gente tem que virar um mero apertador de botão. Quinto ponto importante, muito cuidado com as opções que estão muito próximas do preço do exercício, mas ainda não estão no dinheiro. Vou contar um caso pessoal meu, aconteceu comigo, estava lá vendido em minhas call de BOVA a 175, o mercado precisava subir cerca de 3% para eu ser exercido, e quando deu 15h30, o mercado estava negociando a 174 com 40, 174 com 45, e eu pensei, o mercado já está subindo mais de 2%, ele precisa dar um sprint e fechar acima de 175 para eu ser exercido. Eu vou ter que recomprar essa opção, estava custando 8 centavos, não era nada demais, mas eu pensei, poxa, o mercado parece que vai fraquejar, já subiu bem, acho que eu vou carregar, vamos esperar, a chance de sair e fechar acima de 175 é muito baixa. E o que aconteceu? Realmente fechou a janela das 15h45, ali no 174,40, e quando a gente chegou perto do horário de fechar o mercado, a gente viu uma aceleração e no leilão de fechamento o mercado deu uma porrada, gente. E chegou a 177, se não me engano, 176 no leilão, e eu pensei, pronto, estou arrumado. Só que no fim deu uma cedida, mas acreditem ou não, fechou a R$ 175,01 com 1 centavo. Aí o que eu tive que fazer? Tive que encerrar a posição no aftermarket, né? Entrei vendido, tive que ir no aftermarket e recomprar, porque era uma sexta-feira, não estava com disposição para passar o final de semana inteiro vendido. Tive que comprar a um preço médio de 175,90. Ou seja, por uma questão de 8 centavos, eu acabei pagando 90 centavos adicional por ação. E acho que esse é um ponto super importante porque eu não sou de carregar. Quando o mercado ameaça que vai chegar perto da minha posição, eu geralmente já rolo ou encerro. Então, foi uma das poucas vezes em que eu deixei rolar. Não, não vai acontecer. E justamente quando a gente deixa rolar, é que os problemas acontecem. E simplesmente não valeu a pena. Por 8 centavos eu perdi 10 vezes mais. Qual é a lição aqui? Primeiro, sigam o planejamento. Segundo, se você tem uma opção que está muito perto da linha do exercício e você está vendido,
seria interessante encerrar antes das 15h45. Por quê? Porque depois das 15h45 até as 17 horas, tu vira o passageiro da agonia, tu vira refém do mercado. Se o mercado cair, tudo certo, mas no meu caso, que eram calls, né? Agora, se o mercado subir, tu simplesmente não vai ter o que fazer, vai ter que esperar o aftermarket, e se for um movimento muito forte, como foi o que eu passei, tu simplesmente talvez tenha que recomprar a posição extremamente caro. Resumindo, pessoal, está com a posição muito perto da linha do dinheiro, está vendido e está perto das 15h45, talvez 15h30 por aí, encerra a posição. Não corre o risco. Tu vai acertar 2, 3, 4 vezes, mas o dia que der errado, simplesmente não vai ter valido a pena. E agora, para a gente finalizar, sexto e último ponto, negocie suas taxas de exercício. Por que eu estou dizendo isso? Porque a corretagem fixa ou gratuita é para comprar e vender opções. No dia do exercício, se você for exercido, ele é feito por uma mesa e normalmente eles cobram tabela Bovespa, ou seja, mais ou menos 0,5% do valor exercido mais R$ 25,21. Ou seja, se for exercido em R$ 100.000, provavelmente vai sair uns R$ 525 apenas de corretagem. E como você pode se blindar disso? Contatando a plataforma. Entre em contato com o assessor ou com o autoatendimento e peça para ter algum tipo de desconto caso seja tabela Bovespa, né, a tabela do exercício. É bem comum que dê pelo menos 50% de desconto ao exercer e um valor fixo ao ser exercido. Logicamente, isso muda de corretora para corretora, inclusive tem corretoras que pode ser ainda menos do que esse valor que eu trouxe agora. A única coisa que não vale é ficar pagando, né, corretagem cheia. Afinal, às vezes a gente é exercido sem querer e ainda pagar um caminhão de corretagem, só não vale isso. Então, ponto para você anotar. Se não tem nenhum acordo, entre em contato com a sua corretora hoje e feche o melhor acordo de custo possível para caso você seja exercido ou venha a exercer em algum momento futuro. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam, like no vídeo, segue a gente no canal e assina o sininho das notificações para saber sempre que eu subir um vídeo novo. Mas e você? Já conhecia esses pontos que eu trouxe nesse vídeo? Tem alguma coisa que acha importante e que vale a pena ser lembrada? Deixe sua opinião aqui nos comentários, ok? Um forte abraço a todos e bons investimentos.